Amém. Sejam bem-vindos ao canal Sonhos e Visões. E aqui, ainda no capítulo 21, no versículo 7, aí o discípulo que Jesus estimava muito disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, vestiu a capa, pois havia tirado. Então, Pedro, ele vestiu a capa. E nós vemos que era noite e estava frio. Eles estavam pescando, estavam frustrados, não haviam pegado nada. Mas note, Pedro não era obrigado a tirar aquela capa, mas ele tirou a capa. E por que será que ele tirou a capa se ele não era obrigado a tirar aquela capa? Porque ele precisava dela. Note que estava frio. Estava frio e Pedro tirou a capa. Então Pedro, ele não precisava ter tirado a capa. Ele não tirou aquela capa porque ele precisava tirar a capa. Não, era o contrário. Ele precisava manter aquela capa no seu corpo porque estava fazendo frio. Era noite. Estava muito frio. E eles estavam pescando. O lugar que eles estavam tinha muita água. Eles estavam pescando. E é claro que ele precisava estar com aquela capa. Aquela capa trazia um conforto, ela trazia uma proteção, ela servia para aquecer o corpo dele. E não havia necessidade de ele tirar aquela capa. Então, ele tirou a capa. Veja que tem coisas na sua vida que você precisa. E que é para o teu conforto, deveria ser para te proteger, para te aquecer. Mas você tira. Só que você precisava muito daquilo. Só que você tirou. E você não tirou simplesmente porque você quis tirar. Veja que quando Pedro tirou aquela capa, Jesus não estava no cenário. Talvez alguma área da tua vida você tirou a capa, porque Jesus não estava no cenário. Veja no versículo 7, 4, que quando amanheceu e começou a clarear, Jesus estava lá. Ele estava na praia. Então, no versículo 7, fala que Pedro, ao saber disso, imediatamente colocou a capa de volta. Veja que ele poderia ter continuado com aquela capa, porque ele precisava dela, porque ela servia para protegê-lo do frio. Mesmo assim, ele tirou. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precise muito, mas que não está fluindo. Não está dando certo, então você tira a capa, mas você precisava muito daquela capa. E você tirou aquela capa exatamente no momento que você mais precisava. E foi exatamente no momento que você mais precisava que você tirou aquela capa. Não foi durante o dia, não foi durante a tarde, não foi quando estava quente. Você tirou a capa no momento que estava frio, no momento que estava tudo tão difícil. No momento mais difícil da tua vida, foi que você tirou a capa. E era exatamente naquele momento, o momento em que você mais precisava daquela capa. E exatamente no momento em que você mais precisou, você tirou a capa. Será que ele tirou a capa porque ele quis? A resposta é clara, não. Porque quando ele viu Jesus, imediatamente ele colocou a capa. Se Jesus estivesse no cenário, ele não teria tirado aquela capa, porque ele precisava dela para protegê-lo do frio. Mas tem coisa na nossa vida que a gente precisa tanto, e o fato de que esse algo que a gente precisa tanto, que deveria nos proteger, que deveria nos trazer alegria, que deveria nos aquecer do frio. Essa capa, então, deveria ter essa função e ela passa a não ter mais essa função. Não porque ela não possa exercer essa função, mas porque Jesus não estava no cenário. E quando Jesus não está no cenário da nossa vida, nada flui, nada dá certo, nada anda, tem tudo para dar certo e não dá certo. Veja que a função da capa era proteger, aquecer.
Mas ele tirou a capa. E ele tirou exatamente o momento mais difícil. No momento em que ele precisava mais daquela capa, foi no momento em que a capa deixou ele na mão. Mas Jesus disse, foi ele que tirou. A capa não saiu sozinha. Sim, foi ele que tirou. Mas existe um mistério aí. Por que ele tirou? Vamos levar para a tua vida. Tem algo aí na tua vida que deveria te dar alegria, que deveria te trazer paz, conforto, alegria, que deveria fazer você sorrir, mas que está fazendo você chorar hoje. Então, como você vai continuar mantendo essa capa? Aí você tira essa capa, e você tira no momento que você mais precisa, no momento mais difícil, durante a noite, no frio. Mas você precisava tanto dessa capa naquele momento. Você necessitava tanto. Por que não tirar a capa em um momento que você não precisasse tanto durante o dia? Por que tirar a capa em um momento que você precisava tanto? Por que tirá-la durante a noite, durante a madrugada? Por que tirar a capa em um momento que você tanto precisou? Porque a capa, ela não estava te trazendo proteção, ela não estava te aquecendo. A capa, ela não estava funcionando. Talvez essa situação não está funcionando. Isso que veio para a tua vida, que era para te alegrar, só te trouxe dor, sofrimento, decepção, frustração, vergonha. Mas eu quero falar que Jesus ainda não estava lá. Quando começou a amanhecer, quando amanheceu e começou a clarear, Jesus estava na praia. Então, vendo Pedro isso, colocou a sua capa. Por que será que Pedro colocou a capa? Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de glória, Deus de honra, Deus de louvor. Santo eterno Deus que fala através da tua palavra revelada, que nos deste a tua palavra do céu. Pedro colocou a capa. Ele poderia ir correndo logo para Jesus? Não, mas antes de ir a Jesus, ele imediatamente pegou a capa. Como que Pedro, vendo Jesus, lembrou-se da capa, de colocar a capa, que durante o momento em que ele mais precisou, ele lançou fora a capa. E agora que ele vê Jesus, se ele ficar admirando Jesus, encantado, olhando, louvando, glorificando, adorando, e chegar perto dele e abraçá-lo, ele não faz isso. Ele vai até a capa, ele pega a capa e ele veste aquela capa. Vamos ler o versículo. E o Senhor Jesus, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se atirou na água. Veja, havia necessidade de alguém colocar uma capa para se atirar na água. Aqui tem mais um mistério, algo lindo de Deus para nós. Porque quando a gente vai se atirar na água, a gente tira a capa, a gente não coloca. E no momento que ele mais precisou daquela capa, foi o momento em que ele tirou. Porque Jesus não estava no cenário. Mas o momento que ele precisava tirar a capa para se atirar nas águas, ele não tirou a capa, ele colocou a capa, porque Jesus já estava lá. Então eu quero te falar que não importa o momento que você viva, se Jesus estiver no cenário, não importa. Até aquilo que tinha tudo para não dar certo funciona. Até aquilo que tinha tudo para fracassar, que tinha tudo para não dar certo, que tinha tudo para não fluir, começa a fluir, começa a dar certo, porque Jesus está no cenário. Eu quero falar para você que o que está faltando na tua vida é Jesus, não é a capa. É Jesus. Essa capa não está funcionando. Essa situação não está funcionando, não está dando certo. Isso ainda não aconteceu, não está funcionando, não está fluindo.
porque Jesus não está ainda no cenário da tua vida. Mas eu quero te falar, quando essa noite passar, quando essa tristeza, aflição, angústia, vergonha, desespero, quando essa tribulação, quando essa angústia, quando essa noite passar, quando amanhecer e começar a clarear, Jesus vai estar lá no cenário da tua vida. E você vai pegar essa capa e você vai se atirar na água e você vai ao encontro de Jesus. Deus é lindo. Deus é muito lindo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é algo lindo. Só Deus pode fazer. Deus fala coisas grandiosas em alguns versículos escondidos, que a pessoa lê isso aqui e acha que não tem uma revelação, mas tem uma revelação do Espírito de Deus aqui, tem uma revelação da palavra. E é Ele que revela, é Ele que nos dá a palavra. É Ele que nos dá a palavra. Glória a Deus. O versículo 11 fala que aí Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. O que não se rebentou? A rede. A rede tinha tudo para se rebentar, mas ela não se rebentou. Por quê? Porque quem fez a obra foi Jesus. E o que Ele faz? Talvez na tua vida esse quadro tenha tudo para dar errado, mas se Jesus estiver na tua vida, essa rede não vai se rebentar. Você vai chegar na terra. Você vai puxar essa rede até a terra. E mesmo com todo esse peso aí, a rede não vai se rebentar. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem Ele era. É que já sabiam que era o Senhor. Então Jesus chegou perto, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Amém. Veja que Jesus muda o cenário, Ele muda tudo, Ele transforma. Ele pega aquilo que tinha tudo para dar errado e faz dar certo. Ele pega Ele aparece no cenário e aquela capa que você já tinha jogado fora, você é o primeiro a pegar, bem rápido, e vestir novamente aquela capa que você disse: isso aqui não tem mais jeito, já era, acabou. Só me fez sofrer, só me fez chorar. Não tem mais solução não. Não tem mais jeito não. Não tem jeito agora, porque ainda é noite. Tá escuro. Tá frio. E o versículo 4 diz: e quando amanheceu e começou a clarear, Jesus estava lá na praia. Não tem mais jeito agora. Mas quando Jesus chegar no cenário da tua vida, você é o primeiro que vai pegar essa capa. A primeira. A diferença está em Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Se inscreva no canal Sonhos e Visões e envie esse vídeo para alguém, para várias pessoas. Compartilhe essa bênção. Ative as notificações. Não perca. Não deixe de abençoar outras pessoas. Elas precisam ouvir essa palavra. Essa palavra veio do céu, veio do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas estão gemendo agora, estão chorando, estão tristes, decepcionadas. E ao ouvirem essa palavra se enchem de vigor e de ânimo, porque é Deus que faz. Que Ele te abençoe muito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.